Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje a gente está fazendo uma cobertura diferente aqui da Abrint 2025, ou agora AGC 2025, como é o novo nome do evento, porque a gente conseguiu no stand da Vero fazer uma gravação em vídeo. Então eu vou trazer a entrevista que a gente está fazendo com o Fabiano Ferreira para falar sobre a estratégia da Vero, sobre o que está acontecendo diretamente do stand da Vero. O Fabiano ele participa desse nosso bate-papo aqui na Abrint desde que a gente começou essa novidade no podcast há 3 anos atrás e não podia deixar de fazer esse registro mais uma vez, né, dessa cobertura especial e da participação de vocês, até porque a Vero eu acho que é uma parte importante da história do setor nesses últimos 3 anos. Começando como uma empresa que tinha um determinado foco, depois passando por uma consolidação importante, que vocês já viveram com a Americanet, depois o lançamento de um novo portfólio, uma diversificação de produtos, e agora chegando no momento atual em que o foco começa a ser também o mercado empresarial. Vamos falar um pouquinho sobre como é que está sendo esse pós-fusão, esse pós-lançamento do novo portfólio, como é que tem sido a resposta do mercado, considerando que o mercado de banda larga não está fácil para ninguém, não está crescendo, a gente está vendo muita dificuldade dos operadores de uma maneira geral enfrentar essa competição. O que você me fala com relação a esse momento que vocês estão vivendo, Fabiano? Primeiramente, obrigado por aí vir até o nosso stand, obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente falar aqui sobre o setor e sobre a Vero. Sobre o que vem acontecendo no setor, realmente, pós-pandemia, voltamos a ter taxas bem menores do que tivemos na pandemia, taxas até similares ao que a gente tinha antes da pandemia, o mercado mais maduro, o mercado mais penetrado, o mercado que hoje deve ter, se calcula, algo próximo de 60 milhões de conexões, um mercado que tem algo próximo de um mercado de 85 milhões de conexões. A gente tem um espaço ainda, mas um espaço que vai crescer a taxas aí que beira talvez a 5% a 7% por ano. E realmente, aqui a gente tem que estar preparado para um movimento como esse de mercado, a gente tem que ter mais produtos e serviços, e além da conectividade, mas também avançar na conectividade, eu acho que isso é muito importante, seja para o mercado residencial, seja para o mercado empresarial, como a gente vem fazendo com uma série de serviços aí que a gente já tem desde o início da Vero no mercado residencial, e a gente começou a atuar mais fortemente no mercado empresarial. Você lembrou bem, a gente com a fusão com a Americanet em dezembro de 23, a gente conseguiu, aí através até do performance que tinha de Americanet, trazer para a companhia 16% do faturamento total da Vero hoje para o mercado empresarial, de todos os tipos de segmento, a pequena até a grande empresa, governo, e a gente consegue ter aqui hoje, sim, uma plataforma que consegue atender com muitos produtos, muitos serviços, uma jornada do cliente, o cliente empresarial. E a gente olhando isso, não temos dúvida nenhuma que a gente tem uma oportunidade de ganhar mais mercado nas regiões, principalmente que eram de origem somente do que era a Vero antes. Então estamos falando aí do Sul, do Centro-Oeste, mas também podemos ser mais representativos do mercado empresarial no Sul e no Centro-Oeste, nas regiões que, em São Paulo e no Centro-Oeste, nas regiões que já eram de origem da Americanet, porque o portfólio hoje está muito melhor. A gente avançou numa cadeia, por exemplo, de entregar cloud com parceiros bastante aí relevantes. A gente avançou na cadeia de entregar... Isso é um ponto importante, porque entrar no mercado corporativo hoje é entrar em serviços, não é entrar só em conectividade, né? Então, assim, é um outro bicho, não é oferecer fibra, é oferecer um monte de outras coisas. Exatamente, né? A gente tem aqui no nosso stand a oportunidade do aí, parceiro nosso aí, trazer as soluções que possam ser agregadas junto com a conectividade, assim como a gente tem aqui a oportunidade de trazer novos clientes, né, através de todas as soluções que a gente tem. Mas como eu falava, a gente navega na cloud hoje é uma coisa super relevante, a gente navega no aspecto de segurança, que é tão relevante na questão de cybersecurity quanto o cloud, a gente navega na questão de aluguel de máquinas e equipamentos, que também é crucial, e hoje tem um CAPEX bastante significativo, realmente para fazer, obviamente, uma troca aí de máquinas e equipamentos, ou mesmo aquisição de novas máquinas e equipamentos, então a gente ajuda aí nesse sentido, assim como a gente está melhorando todo um serviço de Wi-Fi que a gente entrega a cliente, temos hoje um Wi-Fi 6 entregue para esse cliente a B2B, logo em seguida vamos sim
entregar um Wi-Fi 7, aí isso está em processo de homologação. E aqui também a gente entende que o móvel tem um papel relevante dentro do negócio com MVNO para empresas também. Exatamente, a gente tem a nossa operação de MVNO, que ela, como empresa como um todo, já tem quase 6 anos já de negócio, então a gente não é aqui alguém que está iniciando nessa trajetória. Esse ano é um ano em que, inclusive, a gente está atualizando e ampliando a nossa plataforma para ter mais serviços móveis, para ter condições de a gente conseguir ampliar o nosso portfólio do móvel, assim como a gente também tem a oportunidade de fazer a conexão híbrida, que a gente está agora lançou um portfólio que abriu. A conexão híbrida é onde a gente entrega a conexão de fibra ótica e a conexão de móvel 5G para o cliente, no mesmo device, Samuel. Então hoje o consumidor, a gente é inovador no Brasil, somos o único player que está conseguindo fazer isso, entregando isso. Pegando o mercado que precisa de redundância. Exatamente. Porque, assim, é o FWA, né? Só que com a fibra integrada. Exatamente. Né? Então esse é o mercado que a gente acredita muito para empresas, que realmente tem uma fatia aqui relevante, porque conectividade está no centro do negócio, ou na base do negócio para funcionar qualquer business, né? Desde a missão básica de uma nota fiscal, né? Desde o input, obviamente, aí talvez de um desconto e tudo, que obviamente não trabalha offline, então uma série de questões que o business precisa aí de uma conectividade redundante. E não pagando 2 conectividades. Que aqui esse é o ponto que a gente obviamente está configurando o nosso produto. É um produto que está em rollout, tem tido uma aceitação excelente e a gente acha que esse é um produto que vai nos ajudar a penetrar mais no mercado. Interessante que vocês estão utilizando bastante nessa estratégia do móvel a figura do MVNO, né? A gente teve agora um início de uma discussão sobre como é que vão ficar as regras de competição. MVNO entrou dentro desse conjunto. Qual foi a tua leitura para o desenvolvimento do mercado de MVNO? Essa proposta que está sendo discutida pela Anatel é positiva? Ajuda? Precisa avançar mais? Qual que é a tua leitura sobre esse aspecto? Na questão do móvel, o Brasil está praticamente quase todo conectado. A questão do móvel não é estar conectado, mas é estar conectado com qualidade. E aí, quando a gente olha aí cidades médias e pequenas do Brasil, a gente encontra muita oportunidade de melhorar a qualidade. E aí, quando vem esse regulamento que está sendo discutido, essa oportunidade de explorar de maneira secundária essa frequência, esse espectro, a gente vê com muito bons olhos. A gente conhece o perfil desse consumidor. Você já tem espectro secundário que foi solicitado, né? A Vero já fez algumas solicitações. A gente, na verdade, fez para uso aí através temporário, para fazer testes. Tá. Então é isso que a gente está fazendo, Samuel, para, obviamente, compreender o que acontece. Para serviço limitado privado, vocês ainda não estão fazendo? Para serviço de empresa? Ainda não, mas é negócio que está no pipeline de venda do time do B2B. Redes privativas. Quem sabe tem uns negócios aí a serem divulgados no segundo semestre. Então, as redes privativas, exatamente isso. Mas o que eu falava é a gente explorar o uso secundário de uma cidade em que a gente tem, muitas vezes, a liderança de mercado, que a gente tem o conhecimento do perfil do consumidor, faz muito sentido a gente ter essa oportunidade, a gente vê com excelentes olhos isso. E é evidente que precisamos entender como que vai vir esse regulamento, quais são as condições e, evidente, os compromissos. Né? Porque a gente sabe que terão compromissos. Né? Por exemplo, se fala de que tem 5 anos para poder fazer essa exploração. Faz muito sentido pelo ter tamanho do capex. Qual que é o tamanho do investimento? Exatamente, que a gente tem. E a gente sabe que se a gente assumir um compromisso desse, vai ser para uso e para fazer negócio. E quem sabe, inclusive, não fazer negócio com as próprias operadoras móveis, que a gente vai ter uma boa frequência, as melhores frequências, quem sabe, não vão estar aí dentro da Vero, nas cidades onde a gente vai poder fazer o uso secundário. É uma questão ainda de avaliar como é que fica esse mercado, mas ele está, em princípio, atrelado à estratégia da Vero Empresas. Está no mercado B2B. A Vero Empresas está atrelado à Vero como um todo. Porque esse benefício do uso secundário, a gente vai explorar o mercado como um todo, o mercado residencial e o mercado empresarial naquelas cidades que a gente fizer esse uso. Você acha que ainda tem espaço no Brasil para aparecer, por exemplo, uma operadora de rede neutra móvel, como era, né, a ideia original ali quando a Anatel fez o leilão da faixa de 700 MHz, né, mas em 2021, e acabou não dando certo por uma série de razões. Você acha que ainda tem espaço para isso, para entrar alguém oferecendo esse tipo de serviço no Brasil? Vejo sim que temos espaço. E aqui o ponto, de novo, não é, mas o Brasil está todo coberto. A questão, de novo, não é a cobertura.
é a qualidade da cobertura, que a gente mede como? Eu estou falando de latência, eu estou falando de velocidade e estou falando aí da estabilidade de sinal, principalmente 4 e 5G. O Brasil, a gente tem certeza disso, tem intenção de ser, obviamente, um país que seja sempre à frente desse quesito aí de tecnologia. E aí a conectividade é fundamental, de 4 e 5G. O 5G, principalmente, pela questão, obviamente, do quê? Do aspecto da latência. Mas mesmo o uso do 4G já faria com que a gente tivesse mais qualidade em muitas das cidades que a gente se faz presente. Então aqui eu vejo sim que entrega de qualidade tem um excelente espaço. É só fazer a medição dos indicadores, que isso vai ficar bem claro e evidente que a oportunidade existe aqui com mais qualidade. Falando agora para a gente finalizar um pouco sobre o mercado de serviços fixos, banda larga fixa, você já mencionou que o ritmo de crescimento não é o que havia antes, mas ele até é satisfatório comparado com o que foi antes da pandemia. Você vê a necessidade de um novo ciclo, primeiro, de consolidação nas empresas que disputam o mercado de banda larga fixa, por conta de uma competição em demasia, uma guerra de preços descontrolada. Do ponto de vista tecnológico também, você imagina que exista aí um momento para as operadoras que já estão estabelecidas renovarem a sua infraestrutura e darem um passo além? E onde é que hoje está o principal gargalo dos serviços fixos, na opinião da Vero? Tá. Acho que o primeiro ponto, a tecnologia vai continuar evoluindo, sim. Ela vai ter, sim, um ciclo aqui de investimentos para chegar na velocidade de giga. XGS-PON e outras tecnologias sendo implementadas. Exatamente. Isso aqui é algo que está na nossa agenda. Não é algo de curtíssimo prazo, evidentemente, mas a gente tem que preparar, até porque infraestrutura você prepara com o tempo. Você planeja e, obviamente, você organiza todo esse deployment junto com uma série de parceiros. A gente vê hoje a China se posicionando como o país aí que está bem à frente nesse sentido, mas se você olhar o porquê que isso está acontecendo, porque teve todo esse plano de negócio à frente, inclusive do XGS-PON, isso que eu estou fazendo, de entregar velocidade de até 10 GB, né, para os consumidores como um todo. A gente está olhando isso e a gente precisa sim preparar a empresa como a Vero, olhar de uma maneira mais de longo prazo, como que a gente vai estar com essa infraestrutura. Temos discutido aí seriamente com todos os nossos parceiros e vamos ter no nosso plano de negócio, sim, um rollout de uma maneira mais intensa, com a medida que passam os anos, de ter uma rede, sim, lá no futuro, 100% XGS-PON, inclusive na disponibilidade na casa cliente, no negócio do cliente. Mas é um esforço de investimento gigantesco, né? Vocês têm, sei lá, quantos milhares de casas passadas hoje? Hoje temos 7,4 milhões de casas passadas. 7,4 milhões. Então... Mas não mexe na fibra, mexe, obviamente, na parte de equipamento, né? Eu acho que esse é o ponto aqui. E aqui, obviamente, a gente tem que... a parceria também vai fazer sentido de como a gente faz essa transformação, junto com o parceiro certo, que vai dar as condições certas a gente poder fazer isso. Então, acho que aqui temos que encontrar, sim, a equação ideal. Mas esse ciclo vai acontecer. Esse ciclo vai acontecer. Com relação a consolidações, o que você acha que vai acontecer no mercado hoje? O mercado vai continuar consolidando. Isso não parou. Vocês, inclusive? A gente, inclusive, faz parte, obviamente, dos nossos planos, seja antes da fusão, pós-fusão, hoje, e sempre vai fazer. Sempre fará. Não tem como. Se você pensar qual é o nosso business, além de entregar o serviço todo que a gente entrega, né, e além da conexão, como a gente diz, e ser líder nessa revolução da experiência do cliente, é o quê? É saber consolidar. É saber fazer a aquisição, consolidar, é fazer fusão, consolidar, integrar. Isso tudo, eu acho que aqui o setor vai passar por essas transformações. Eu acredito que não só a Vero vai continuar fazendo isso, o mercado como um todo. Evidentemente que a gente está falando de outros níveis de movimentos, obviamente, mais parecidos, obviamente, com o que foi feito com Vero e a Americanet, mas não só a Vero fazendo isso, mas também outros players. Eu acredito que o negócio de banda larga, num horizonte de 1 ano, ele vai ter outros momentos importantes, relevantes, e quem sabe, inclusive, né, com uma mistura de novos investidores, que evidentemente é algo, como a gente falava aqui, é intenso em capital. Será que essa janela está abrindo de novo de oportunidade para investidores de fora olharem o mercado brasileiro e falarem assim, tem espaço para o mercado trazer mais rentabilidade, trazer mais crescimento? Eu vejo sim que isso é uma janela que começa a se abrir. Tem uma discussão muito importante em cima de data centers, mas quando você fala de um elemento que é o data center, ele está em cima de um todo, em cima de todo um contexto,
E, evidentemente, a fibra também está em cima desse contexto, o móvel. Então, o Brasil vai tendo uma série de oportunidades, né? A gente sabe que vai ter aí licitações de frequências, né? Agora que vão ter aí, talvez esse ano, no próximo. Então, tem muita oportunidade acontecendo no setor, no aspecto de tecnologia. E aqui, evidentemente, é um setor que é resiliente à questão econômica, é um setor que consegue, sim, entregar um retorno melhor. Ele, uma empresa como, obviamente, a Vero e outras, tem um fluxo de caixa garantido, né? Vamos dizer assim, porque ninguém vai prescindir. É uma receita recorrente. É isso. Mas tem competição? Claro que tem, mas a competição hoje ela está em outro nível, porque está mais na camada de serviço, como a gente falava aqui, do que na camada de conectividade. Agora, investimento em data center, que imagino que esteja no radar de vocês, né? Fazer investimentos nessa área de infraestrutura de dados. Demanda uma capacidade de investimento que está aí, seja um pouco além daquilo que normalmente o setor comporta. Né? Como é que vocês estão se preparando para isso? Sem dúvida. Por outro lado, aqui, a gente tem estatísticas que o Brasil tem hoje quase 160, mais ou menos, aí data centers, tá? E a gente vê nos Estados Unidos, um país obviamente muito bem maior, mas tem 5.500 data centers. Então a gente entende que o Brasil tem um potencial aqui para ter multiplicado isso por 10 nos próximos anos, pelo menos. Então, para você ter uma ideia. E aqui qual é o ponto? Né? O ponto aqui vai ter também investimentos que vão aí chegar ao Brasil. Né? A gente viu essa semana sendo aí discutido e falado o plano de data center. O plano de data center Brasil. E que vai ter aí tanto a parte de benefício da parte do governo, quanto a abertura para novos investidores. Então aqui, esse é o ponto. O capital vai chegar, você tem que ter um bom plano de negócio, e a situação que a gente está, de avaliar essa oportunidade, inclusive de data center. Se vocês vão entrar com parcerias, se vocês vão entrar com investimento próprio, se vocês vão entrar só com infraestrutura, isso tudo a ser definido. Exatamente. E se a gente vai entrar? Porque também essa questão, assim, o ponto não é uma certeza. É uma bela oportunidade, eu diria, mas não é uma certeza. E vocês não querem brigar onde vocês não têm segurança e confiança de que vão estar competindo. Exatamente. Como que a gente vai se diferenciar? Porque esse é o ponto aqui, de eu ser mais um nesse mercado. Agora você falou uma palavra essencial para uma outra discussão que está acontecendo, diferenciação. E a gente sabe que no momento em que vocês se tornaram operadores com tamanho relevante, com faturamento relevante, com processos estabelecidos, vocês começaram a enfrentar uma realidade competitiva no mercado em que boa parte do mercado é informal, não segue as mesmas regras que vocês, não segue os mesmos parâmetros de compliance que operadoras como a Vero, que tem investidores internacionais por trás, tem que seguir. Como é que você vê isso? Eu sei que é um pleito das associações setoriais pela formalização. Qual que é a preocupação que você tem hoje com relação a esse assunto? Acho que se sempre foi importante no setor, e para ter em pé de igualdade a disputa pelo cliente, pelo mercado, isso deveria sempre acontecer. Evidente que passa o tempo e talvez isso não aconteceu, a desigualdade aumenta. Porque, grita. Obviamente aqui é o que eu vejo que está acontecendo. Eu acho que tem um papel aqui do governo, né, de conseguir regular, organizar, legislar sobre toda essa situação para tornar em pé de igualdade, porque no final das contas, Samuel, quem vai perder com isso vai ser o consumidor no final. Vamos ser bem sinceros. Né? Porque não tem como uma empresa que é obviamente aí irregular, ela conseguir sustentar uma qualidade de serviço. E aí, obviamente, se ela quer, obviamente, competir no setor e ela tem que ter a qualidade de serviço, ela tem que se adequar a essa realidade. Ou seja, quando você entra com oferta de MVNO, Wi-Fi 6, serviços de streaming, 10 GB de velocidade, aí você separa aí as crianças dos adultos. Isso vai acontecer naturalmente, eu diria. Mas com, obviamente, a chegada aí de uma regulamentação, uma legislação, ajuda uma barbaridade. Mas sim, o avanço da tecnologia, o avanço da camada de serviços está diferenciando cada vez mais. Uma empresa como a Vero, de várias empresas. E não é só a Vero que está nesse caminho, eu acho que o setor, muitas empresas, quanto maior a empresa, maior ela está navegando nesse horizonte de se preparar para a camada de serviço. Para a gente fechar, se você tivesse que resumir aí um ponto de preocupação para esse ano até a nossa próxima entrevista, qual que seria? Acho que a questão macroeconômica é o ponto de preocupação. O mundo está muito instável ainda e, evidentemente, aqui no Brasil não está diferente. A gente está hoje recordes, né, de taxa de juros e taxa de juros, obviamente, aí quando a gente está falando até para financiamento de operação. Isso prejudica, sem dúvida nenhuma, até porque o retorno do capital investido também acaba, obviamente, sendo influenciado por isso, porque muitas vezes é melhor você investir num ativo que é garantido, que você vai ter aí aquela entrega da taxa de juros, que você
investir numa economia real e que tem todos os riscos. Então, isso prejudica qualquer setor, qualquer economia. Então, isso é um ponto que a gente está muito atento, porque há muita instabilidade aí no setor. Incerteza econômica. Exatamente. A incerteza econômica é algo que preocupa hoje. Acho que sempre tem preocupação no Brasil, isso sim, mas o momento hoje, ele obviamente está gerando bastante preocupações. O que vem a acontecer, os próximos passos, né? Tem as questões, por exemplo, que estão discutidas de tarifas, né? Nos Estados Unidos, né? Com o Brasil, com o mundo, então isso tudo gera bastante instabilidade. Perfeito. Fabiano, mais uma vez te agradeço pelo bate-papo, por nos receber aqui na sua humilde casa. Obrigado. E a gente volta em breve com mais um episódio do nosso Boletim Teletime. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau, pessoal.